Olá, amigas, amigos. É com muita alegria que hoje me dirijo a vocês para falar do mês da Bíblia. Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós. Tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a tua voz. E esse ano é especial, pois estamos celebrando os 50 anos em que setembro foi batizado como mês da Bíblia no Brasil. Começou lá na Diocese de Belo Horizonte e depois, mais tarde, a CNBB adotou para toda a Igreja do Brasil, com o objetivo de nos dedicar mais ao estudo e ao conhecimento da Palavra de Deus, para fortalecer as nossas comunidades e as pastorais e a nossa caminhada na construção do projeto de Jesus, que é vida e vida para todos, para todas, inclusive a criação. Cada ano nos é proposto um livro para estudarmos no mês de setembro. E este ano foi escolhido a carta de Paulo aos Gálatas, com o lema: pois todos vós sois um só em Cristo. Gálatas 3, versículo 28d. Então hoje, meus amigos, minhas amigas, nós vamos passar algumas informações sobre esta carta, para depois, no final desses vídeos, vocês vão poder pegar o livro e ler a carta. É uma carta curta, só tem 6 capítulos e é muito bonita. Vocês vão gostar muito de ler e depois ter uma tarefa também depois da leitura. Então, vamos passar algumas informações sobre a carta. Quando se diz carta, né, a gente quer saber quem escreveu, para quem escreveu, onde foi, quando foi escrita, quais são as características desta carta, qual foi o motivo que levou o autor a escrever esta carta e assim por diante. E vamos também, no final, abordar os temas centrais da carta. Vamos então começar com algumas frases. Vocês devem conhecer essas frases que nós vamos projetar aqui para vocês. Frases de Paulo, da carta aos Gálatas. Por exemplo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem não conhece esta frase? Na campanha da fraternidade deste ano, foi o lema, né? Outra, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tão bonita esta frase. Quanta gente que gosta de repetir esta frase, porque fala muito forte dentro de nós. E outra frase muito importante, a gente até canta um mantra: não nos cansemos de fazer um bem. Não nos cansemos de fazer o bem. E uma outra bonita também: Ele me amou e se entregou por mim. A gente canta também num refrão: Ele me amou e se entregou por mim. E mais uma só, para a gente finalizar esta parte. Com Deus não se brinca. Quanta gente repete esta frase?
é dos Gálatas. Com Deus não se brinca. Está no capítulo 6, no versículo 7, lá no final da carta. Passemos agora sobre os dados da carta. O autor, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Vocês vão ver por que ele coloca logo no início, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Os destinatários são as comunidades daquelas cidades lá da região da Galácia. Vamos olhar aí no mapa onde fica a Galácia, essa região que hoje é a Turquia. Toda essa região aí, muitas comunidades, muitas cidadezinhas, aí dessa região, chamada Galácia. Quando foi? Olha, dizem que foi mais ou menos no ano 57, 58, depois de Cristo, quer dizer, fazia mais ou menos 25 anos que Jesus tinha morrido, e ressuscitado. 33 para 57, 58, uns 25 anos depois, Paulo escreveu esta carta durante a terceira viagem missionária de Paulo naquela região. E de onde Paulo escreveu esta carta foi lá da cidade de Corinto, certamente naquela cidade onde ele esteve preso muitos anos. Quais são as características da carta aos Gálatas? Primeiro, é uma carta pessoal, só de Paulo. Não aparece nenhum nome da equipe missionária como em outras cartas, em que Paulo fala eu, mais o meu amigo Tito, mais Teófilo. Não, é só ele que escreve. Talvez ele tenha ditado e outros que escreveram, mas é só dele. No final, ele diz que ele escrevia com o próprio punho, com letras grandes. Até esses detalhes tem na carta. Ao contrário de outras cartas de Paulo, esta carta aos Gálatas não tem aquelas saudações iniciais com as orações, nem também tem as bênçãos e as invocações no final da carta, como tem em várias outras cartas. Ele entra direto no assunto, ele tem pressa de escrever. A carta não se dirige, outra peculiaridade, ela não se dirige a uma só comunidade, como carta aos Filipenses, na cidade de Filipe, carta aos Coríntios, lá na cidade de Corinto. E, então, são várias comunidades daquela região, mas uma carta que é escrita para várias comunidades de uma determinada região, que é a região da Galácia. Outra característica, esta carta aos Gálatas não é uma carta pastoral, como a carta aos Filipenses, aos Coríntios. Por isso, às vezes, a linguagem é dura e parece, às vezes, confusa, difícil até de entender. É uma carta, como se diz, curta e grossa. A carta aos Gálatas é mais um tratado teológico, onde Paulo começa a organizar e sistematizar o seu pensamento
e que mais tarde será formulado melhor na carta aos Romanos. Por isso, Carlos Mestre, o Frei Carlos Mestre, do CEBI, ele diz que a carta aos Gálatas é uma espécie de rascunho da carta aos Romanos. Vamos ver agora a divisão da carta e o conteúdo. Olha, a divisão, cada autor, cada biblista tem um jeito de fazer essa divisão. Eu vou dar uma, que é a do Frei Carlos Mestre e Ouro Fino. Primeiro, o endereço, que está no capítulo 1, versículo de 1 a 5. É o endereço, a quem ele se dirige. E depois tem, então, a primeira parte e segunda parte. Na primeira parte, do capítulo 1, do versículo 6, até o capítulo 2, versículo 21. O que nós temos na primeira parte? A situação. Ele diz: o evangelho foi pervertido, foi deturpado. Capítulo 1, de 6 a 20. Depois, a vida de Paulo. Ele conta resumidamente a sua vida no capítulo 1, 11 a 24. Ele fala da missão, que é anunciar a gratuidade da salvação em Cristo. Isto é muito importante, a missão de Paulo. Ele faz, a missão é pela gratuidade, mostra a gratuidade da salvação em Cristo. Está no capítulo 2, de versículo 1 a 10. E ainda na primeira parte, a justificação pela fé em Cristo, quer dizer, a salvação pela fé em Cristo, no capítulo 2, versículos 11 a 21. Na segunda parte, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 18. É a maior parte, onde Paulo mostra o retrocesso das comunidades da Galácia, que está no capítulo 3, de 1 a 5. A opção entre fé em Cristo e a observância da lei. O capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 4, versículo 7. E, finalmente, a exortação de Paulo: acolher a liberdade que Cristo nos trouxe. Capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 10. E a conclusão, que está no capítulo 6, versículos 11 a 18. Então, este é o conteúdo da carta, a divisão e o conteúdo. A maneira de dividir, vocês poderão encontrar outras. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo, né, onde nós demos uma introdução à carta de Paulo, né, e agora nós, no próximo vídeo, nós vamos conhecer o contexto em que a carta foi escrita. Isso é fundamental, né? Por que Paulo escreveu esta carta, né? Qual foi o motivo que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas? Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós.
Tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a tua voz.